Hoje nós vamos falar sobre introdução a vendas e tipos de clientes. É o assunto que nós vamos tratar hoje dentro do nosso curso. Nós vamos falar sobre introdução a vendas e tipos de clientes, dando sequência àquilo que nós estamos estudando. Bem, o que nós vamos ver hoje, né? Na aula de introdução a vendas? Nós vamos ver as três áreas de atuação da venda, como que a venda é dividida, as três áreas que a venda é dividida. Nós vamos ver também aspectos importantes que precisam ser levados em consideração pelo vendedor, pela pessoa que vai atender o público. Nós vamos ver as duas grandes regras sobre vendas. Já nessa aula que vai ser introdução, né? Nós teremos 3 aulas sobre vendas. Hoje vai ser introdução a vendas. E falaremos também sobre tipos de cliente, porque reconhecer os tipos de cliente nos ajuda também a saber como se comportar, né, diante de determinados tipos de clientes. Então, isso é que nós vamos tratar daqui para frente. Primeira coisa que nós vamos saber aqui é as etapas da venda, como que a venda é dividida. Então, a venda ela é dividida em 3 etapas: pré-venda, oferta e pós-venda. A pré-venda, o objetivo desta etapa é estabelecer uma via de comunicação com o consumidor e eliminar qualquer coisa que possa se tornar um obstáculo a essa comunicação. Então, o objetivo aqui é estabelecer uma via de comunicação, que você possa se comunicar, estabelecer um canal ou uma via de comunicação entre você e o seu consumidor. Sem que haja essa via ou canal de comunicação, não vai ser possível, né, não havendo comunicação, não vai ser possível estabelecer também a venda. É uma questão lógica, né? Primeiro você se comunica para depois conseguir vender. Qualquer coisa que possa se tornar um obstáculo à comunicação tem que ser eliminada aqui da pré-venda. O objetivo da pré-venda é estabelecer uma via de comunicação entre você e seus clientes e eliminar qualquer coisa que possa se tornar um obstáculo a essa comunicação. A etapa do meio, né, a oferta, a segunda etapa, nesta etapa ocorre a apresentação do produto e o convencimento do cliente através do uso de técnicas de vendas e técnicas de fechamento. Então, na oferta, ocorre o convencimento do cliente. Você vai vamos apresentar o produto ou serviço ao cliente e vamos realizar o convencimento do cliente. Convencer o cliente é fazer o cliente dizer sim e ele, cliente, ter algum ato de compra. Então, vamos ver o que é isso, o que é um ato de compra. Técnicas de fechamento, né? Elas são utilizadas para isso. Então, na oferta, a parte da oferta é a parte onde você vai apresentar, né, o produto ou o serviço ao cliente, e é a parte que você vai convencer o cliente através das técnicas de fechamento e das técnicas de venda, para conduzir o cliente ao ato de compra. E, por fim, chegamos ao pós-venda. Pós-venda tem por objetivo verificar a satisfação do cliente após a venda de um produto, criando mecanismos capazes de medir essa satisfação. Nós já vimos isso aqui, né? Pós-venda, nós vimos lá atrás em plano de marketing, na hora que se faz lá mecanismos de controle, né? Então, caixa de elogios e sugestões, pesquisa de opinião, serviço de atendimento ao consumidor, ouvidoria, o link no site Fale Conosco, são mecanismos de pós-venda, tem por objetivo medir a satisfação do mercado consumidor. Nessa parte, né, nós vamos nos concentrar na pré-venda e na oferta, porque pós-venda nós já falamos. Lá em mecanismos de controle, lá atrás em plano de marketing, nós falamos um pouco sobre pós-venda. Então, nós vamos nos concentrar aqui para falar sobre pré-venda e oferta. Né? Na verdade, que são as duas primeiras etapas da venda propriamente dita. Falando então sobre a pré-venda, é necessário, eu disse que a pré-venda é o momento onde se estabelece uma via de comunicação. E é nela, na pré-venda, que tem que se eliminar qualquer coisa que possa se tornar um obstáculo à comunicação. A aparência, ela pode, se não tomar cuidado, ela pode vir a se tornar um obstáculo à comunicação.
que compõem a aparência e o bom gosto, né? Por exemplo, hálito e demais odores emitidos pelo corpo é um aspecto que compõe, faz parte da aparência, faz parte da sua apresentação pessoal. Né? A aparência aqui, que eu me refiro, é a sua apresentação pessoal. Não apenas a imagem, mas a sua apresentação pessoal. Então, se você tiver com mau hálito ou tiver fedorento, dificilmente alguém vai conseguir conversar com você, dificilmente alguém vai comprar com você, porque você vai estar afastando pessoas de você. Então, hálito ruim ou mau hálito, ou outros odores emitidos pelo corpo ruim, né? Cheiro de CC, cheiro de podre, né? Cheiro de sujeira, né? Isso afasta pessoas. E logo, né, vai, por conseguinte, também afastar os clientes de você. E vai se tornar um obstáculo à comunicação e, por isso, deve ser eliminado. Né? Aqui no número 2, eu falo sobre, na letra B, melhor dizendo, eu falo sobre cheiro forte de perfumes. Mesma coisa, né? O cheiro forte de perfumes é o extremo. Não tem que ver, nós temos que ter cuidado com os extremos. Nem está fedorento, nem está com cheiro forte de perfume. Porque nós vivemos numa região onde tem muitas pessoas, grandes cidades, né? Tem muitas ocorrências de pessoas com problemas respiratórios, o que é muito comum. E pessoas que têm rinite, sinusite, bronquite, asma ou similares, né, esses cheiros fortes de perfumes pode desencadear reações alérgicas, onde você não vai conseguir falar com essa pessoa, né? Não vai conseguir vender para essa pessoa, porque o cheiro forte de perfume que você está utilizando vai incomodar essa pessoa em razão da alergia que ela possui. Então, o que se recomenda é que se utilize, né, um perfume, uma colônia, que tenha cheiro de banho ou cheiro de bebê. E dificilmente alguém tem alergia a banho ou tem alergia à criança. Mantenha o corpo ereto, porque o corpo fala mais do que palavras. Estou me referindo aqui à importância da comunicação corporal, comunicação gestual. E já já eu vou entrar mais detalhes sobre isso. Letra D, limpeza dos sapatos e roupas. Ela é similar à primeira, né? Da mesma forma que dificilmente a gente conseguiria estabelecer uma via de comunicação com alguém fedorento, dificilmente você também vai estabelecer uma via de comunicação com alguém sujo. Então, cuidado, né, com a limpeza da sua roupa, a limpeza do seu sapato, a limpeza das suas mãos, das suas unhas, né? Porque, da mesma forma que a limpeza atrai pessoas, a sujeira afasta. Então, dificilmente você vai conseguir estabelecer uma via de comunicação se você tiver com a loja suja ou com o seu corpo sujo, né? Para que você venha estabelecer uma via de comunicação e, consequentemente, possa vender, é necessário que haja limpeza. E a letra E, né? Roupas e adereços extravagantes. A roupa ou adereço, né? Adereço aqui é gravata, boné, né? Colar, pulseira, maquiagem, tiara, lenço, né? Não pode chamar mais atenção do que aquilo que você tem para falar. Então, aquilo que você vai dizer não pode chamar mais atenção do que a sua roupa, o seu adereço não pode chamar mais atenção do que aquilo que você vai dizer. Aquilo que você vai dizer é mais importante, né? Então, é necessário tomar cuidado com isso também. Eu falei ainda há pouco sobre a importância da comunicação corporal, né? Eu disse que comunicação corporal, comunicação gestual, né, são instrumentos importantes da comunicação. Nós podemos dizer que, para que haja comunicação, 3 coisas são importantes: as palavras, o tom da voz e a expressão corporal ou expressão gestual. Os gestos são instrumentos importantes para transmitir mensagem. E não só os gestos, né? Os gestos não se resumem ao movimento das mãos, mas os gestos, né, também fazem parte dele, a expressão do seu corpo, do seu rosto, do seu corpo. Por exemplo, se você chegar numa loja, e nessa loja, na frente dela, tenha 2 vendedores, e um vendedor está sorrindo, e outro vendedor está de cara fechada, de cara amarrada, eu tenho certeza que todos nós vamos procurar o vendedor que está sorrindo. Porque o sorriso é uma expressão corporal, uma expressão gestual que atrai pessoas. Na nossa mente, nós chegamos a algumas conclusões. Né? A pessoa que está sorrindo, você conclui que é uma pessoa que está feliz com a vida, está feliz com o seu trabalho, você conclui que essa pessoa vai te atender melhor, que você vai ser melhor atendido, que é uma pessoa simpática.
Você chega a todas essas conclusões sem que a pessoa diga uma única palavra, apenas com a expressão corporal, no caso do seu rosto, né? Então, é importante levarmos em consideração também a expressão corporal. Por exemplo, nós podemos transmitir várias mensagens para os clientes sem sequer emitir uma única palavra. A pessoa que está lá encostada, lá, né, no trabalho lá, né, cara de triste, né, ela está transmitindo a mensagem que ela está cansada, de repente não está a fim de atender mais. Né? Então, a expressão corporal ela é um instrumento importante na hora de se comunicar e nós devemos dar atenção a isso. Por isso que eu disse antes, né, manter o seu corpo ereto, né? Porque o corpo fala mais do que palavras. Né? É a primeira comunicação que nós temos, antes de começarmos a falar, é a comunicação através da expressão corporal. Eu digo também a importância do tom da voz. O tom da voz é um outro instrumento importante na hora de nós nos comunicarmos. Né? Você consegue obter respostas do cliente, né? E conduzir a conversa muito bem, dependendo do tom da sua voz. E, por fim, também precisamos dar atenção às palavras na hora de nos comunicarmos. E é sobre as palavras que eu vou falar agora. Algumas palavras que nós devemos evitar e outras que nós podemos utilizar. Por exemplo, ao invés de dizer que determinada coisa custa R$10, ou custa R$5, ou custa R$50, ao invés de utilizar a palavra custa, utiliza vale. Né? Porque a palavra vale dá a ideia que se transmite valor. Né? Então, você fala, essa roupa vale R$10, essa roupa vale R$30, né? Essa casa vale R$150.000. Então, utiliza, né, a expressão vale ao invés de custa. Ao invés de dizer mais, diga e. Ao invés de dizer é mais caro, diga tem mais vantagem. Então, esse produto tem mais vantagem. Não diga esse produto é mais caro que o outro. Não, esse produto tem mais vantagem que o outro. Ao invés de usar a expressão custo-benefício, use a expressão benefício-custo. Primeiro, o aspecto positivo, depois o aspecto negativo. Toda vez que você fala sobre custo, você transmite a ideia de que a pessoa tem que gastar alguma coisa. Ao invés de falar o produto é feito de isso, aquilo, diga que o produto é feito para isso, aquilo. Ao invés de dizer que o senhor ou a senhora não entendeu o que eu estou dizendo, diga assim, né? O senhor ou a senhora entendeu um lado diferente do assunto. Né? O objetivo é utilizar palavras que acalentam as pessoas, né? Palavras que abraçam as pessoas, palavras que façam com que o seu cliente fique junto de você. E evite expressões ou palavras que demonstram ideias negativas, demonstram ideias ruins e palavras que vão afastar os seus clientes de você. Essas aqui são algumas sugestões que nós podemos utilizar. Né? Uns exemplos. Agora, falando sobre a oferta, que é a segunda etapa da venda, ela tem que ter um aspecto importante nela, é o atendimento. O atendimento aqui, lembra que a oferta é aquela parte da venda onde você vai oferecer o produto e realizar o convencimento do cliente. Para isso, é necessário ser um vendedor consultor. O que significa isso? Você primeiro deve examinar as necessidades e desejos do seu cliente para que só depois você venha oferecer o produto. Isso significa ser um vendedor consultor. Né? Você primeiro vai analisar, né, as necessidades ou desejos do seu cliente para depois você oferecer o produto. E aí você precisa ter cuidado com o vai assim mesmo. Né? O vai assim mesmo é aquela ideia de que não importa o que você fala, o importante é o cliente ir e comprar. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo, vai assim mesmo. Vai assim mesmo é desastroso, porque até mesmo o vendedor, né, o atendente, sabe que aquele produto não vai satisfazer a necessidade do cliente, isso vai gerar um retrabalho. E aí, nós precisamos responder uma pergunta muito importante. Será que se eu tiver 1% de erro no meu atendimento, será que isso é muito? Será que se eu tiver 2% de erro só no meu atendimento, será que isso é muito? Para responder essa pergunta, pense no seguinte: será que você viajaria de avião numa empresa cujo o slogan dela fosse assim, né? A cada 100 aviões que aqui voam, 2 decolam. A cada 100 aviões que aqui decolam, 2 caem. Será que você viajaria numa companhia aérea assim? Eu tenho certeza que não, né? Será que as moças da sala aqui teriam seu filho
numa maternidade cujo slogan fosse assim: a cada 100 crianças que aqui nascem, 2 desaparecem. Teria você seu filho no lugar assim? Eu tenho certeza que também não. Então, embora seja 2%, né, ou 1%, 2 ou 1% é muito, principalmente para aquela pessoa que sofreu aquele tipo de problema, né, o problema do seu mau atendimento. Outro aspecto importante, não finja ter uma intimidade que você não tem. Meu amor, meu querido, meu bem, né, tratar as pessoas dessa forma, você está forçando uma intimidade que você não tem e pode soar falso. Então, a forma comum e padrão de atender as pessoas é chamá-la de senhor ou senhora. Se ela não quiser ser chamada de senhor ou senhora, deixa que a pessoa diga. A pessoa talvez fale para você: ah, pode me chamar de você. Aí é outra história. Mas, do contrário, né? Cuidado para não forçar nas suas palavras uma intimidade que você não tem. Aqui no número 5, eu menciono aí o motivo pelo qual as pessoas tomam decisões. As pessoas tomam decisões muito mais com a emoção do que com a razão. Se as pessoas comprassem apenas aquilo que elas precisavam ou precisam, a economia do mundo estaria falida. A pesquisa realizada aqui no Brasil, salvo engano, foi em 2014 isso, constatou-se que 30% do que é comprado são coisas que você não usará mais. Diante disso, nós chegamos à primeira regra de venda. Vender não é raciocinar, vender é emocionar. Vende quem emociona. Então, para poder vender, o que nós precisamos fazer é emocionar. Por quê? Porque a pessoa que é emocionada, ela vender não é raciocinar, vender é emocionar, porque a pessoa que ela é emocionada, ela compra mais rápido e compra mais. Então, a pessoa que compra por emoção, e é o que a maioria faz, né? Ela compra mais rápido e compra mais. Por isso que vender não é raciocinar. Porque se você for tentar raciocinar com o seu cliente, para raciocinar, a pessoa tem que ponderar, avaliar, comparar, né? Calcular, e diante disso ela pode concluir que não vai comprar. Agora, a pessoa, quando ela é emocionada, né? Ou quando ela compra baseada na emoção, a emoção faz com que a pessoa compre mais rápido e faz com que a pessoa compre em mais quantidade. Por isso que vender não é raciocinar. Se você tentar raciocinar com o seu cliente, você não vai vender. Para que você possa vender, você precisa emocionar. Por isso que vender não é raciocinar, vender é emocionar. Quando nós estudarmos técnicas de vendas, vocês vão ver como que é possível emocionar alguém. E a segunda regra, né, eu digo que vender não é caracterizar, vender é beneficiar. Característica é o que o produto é. Benefício é para que aquele produto foi feito. Nós vamos entrar em maiores detalhes sobre essa segunda regra na próxima aula, quando nós falarmos sobre técnicas de vendas. Eu falo muito sobre o que vender não é caracterizar, vender é beneficiar. Por hora, eu quero que vocês entendam quais são essas duas regras de vendas, né? Vender não é raciocinar, vender é emocionar, é a primeira regra. E vender não é caracterizar, vender é beneficiar. Para que possamos ter sucesso em vendas, nós precisamos identificar quais são os tipos de cliente que nós vamos atender, quais são as características inerentes a esses tipos de cliente e também sabermos como temos que agir diante de cada um deles. Por isso que daqui para frente agora nós vamos falar sobre isso, né? Sobre os tipos de clientes. É que nós vamos abordar daqui para frente. Então, o primeiro tipo de cliente que nós vamos tratar é esse aí, cliente impaciente. Qual é a característica do cliente impaciente e como nós devemos agir diante dele? Primeiro, qual é a característica do cliente impaciente e como nós devemos agir? Vamos lá. Cliente impaciente é aquele cliente perguntador cíclico. Perguntador cíclico é aquele cliente que está constantemente perguntando. Perguntador cíclico. Ele é insistente, compulsivo, chegando até a insultar quando contrariado. Gosta de fazer piadas de mau gosto. Como reagir diante de um cliente assim? Tratá-lo com brevidade, ou seja, ser breve, mas ser cortês. Tratá-lo com cortesia. Esse tipo de cliente exige sinceridade, segurança nas respostas e autocontrole. E, principalmente,
trate-o com cortesia e seja breve nas respostas. Cliente silencioso. Como que é esse cliente? Demonstra não ter conhecimento, aparenta um ar de cansaço, mostrando-se sempre pensativo e quase não conversa. O que nós devemos fazer? Induzir o cliente ao diálogo, até para que você possa saber se ele está interessado naquilo que você está falando ou não. Como é que você vai fazer isso, né? Basta apenas formular perguntas simples e claras, no clima de consideração e atenção. A sua intenção é saber se o cliente está entendendo aquilo que você está oferecendo e se está gostando daquilo que você está falando. Se está interessado naquilo que você está dizendo. Uma maneira de você saber isso, se o cliente não falar nada, é você fazer perguntas simples para verificar se o cliente está interessado naquilo que você está dizendo. Mas não é perguntar para ele, você está gostando do que eu estou falando? Não, não é isso. Né? A ideia não é confrontar as pessoas. Aí você vai fazer alguma pergunta, por exemplo, você está falando sobre plano de saúde lá, aí você talvez já para o cliente pergunta para o cliente assim: a senhora acha que sem plano de saúde a pessoa consegue marcar uma consulta com rapidez? Né? Enfim, coisas simples, né? Para que a pessoa possa ser motivada a dizer alguma coisa. Cliente barganhador. Características do cliente barganhador é aquele cliente que procura insistentemente por vantagens. O cliente barganhador é isso, né? Aquele cliente que procura sempre obter algum tipo de vantagem. O que fazer com o cliente assim? Agir com cautela, com tato, analisando minuciosamente aquilo que o cliente está falando, para que você possa argumentar com convicção. É importante saber até onde deve ir. Esse até onde deve ir é importante saber até quanto que você pode oferecer de desconto. E, de repente, esse cliente barganhador ele só quer ter a sensação de que está ganhando alguma coisa. Então, às vezes, se você der 5, 10 reais de desconto, dependendo do produto, né? 5% de desconto, ele já fica satisfeito. Vai comprar todo feliz o produto que você está comercializando. Então, cliente barganhador, ou talvez a vantagem seja ganhar alguma coisa. Ele comprou, sei lá, uma cama e você presenteou ele com 2 travesseiros. Né? Ou ele comprou um console e você presenteou ele com um jogo. Né? São maneiras de você agir diante do cliente barganhador. Cliente indeciso. Né? Características do cliente indeciso. Apresenta um ar de apreensão permanente, sempre quer conversar mais, pergunta sobre coisas que já perguntou e, às vezes, tem raciocínio lento. Como agir com o cliente assim? Né? Agir com moderação, calma e paciência, respondendo sempre com sinceridade às perguntas feitas por ele várias vezes. E a pessoa talvez tenha um raciocínio lento, né? Não tenha captado a informação na primeira vez que perguntou, pergunta de novo, você então vai responder. O cliente indeciso, ele é parecido com outro cliente que nós vamos falar daqui a pouquinho. Parecido com o cliente confuso. Eu já vou até falar um pouquinho sobre o cliente confuso, porque são características muito parecidas. Né? É aquele cliente indeciso. O cliente confuso é aquele cliente indeciso. Muda de opinião constantemente. O que fazer? Fazer apresentações firmes e convincentes, reiniciando com paciência sempre o assunto quando o cliente solicitar. Então, o cliente indeciso e o cliente confuso, né, são clientes com o mesmo perfil. Por isso que eu estou até falando com eles juntos. Né? Eu vou até fazer uma alteração aqui no slide e vou colocar um depois do outro, que vai ser mais fácil. Cliente indeciso, cliente confuso, são características parecidas, não vou colocar eles perto um do outro. Cliente agitado, né? O hiperativo, né? Não para sentado, está sempre se movimentando, é a pessoa inquieta. Geralmente interrompe sua fala e não tem paciência de ouvir a explicação. Como agir com um cliente assim? Haja com calma, falando moderadamente, sem se irritar. Deve-se evitar ao máximo abordar questões que tenham mais de um sentido e deve-se ter respostas claras, firmes e objetivas. Então, dessa maneira, você vai tratar o cliente agitado. Cliente de bom senso seria aí
o melhor dos clientes, no melhor dos mundos, é que todos os clientes fossem assim. É uma pessoa amável, agradável e inteligente. Haja com atenção, né? Seja prestativo e mantenha sempre o clima de simpatia e cordialidade. Se você conquistar esse cliente, com certeza ele vai trazer para vocês, para o lugar onde você trabalha, novos clientes. Cliente bem-humorado, gosta de fazer piada, né? É uma pessoa agradável, de conversa envolvente, mas que desvia constantemente do assunto principal, dificultando com isso o diálogo. No mês começa a falar sobre piada, sobre o jogo, né? Aí faz uma piada sobre o Flamengo, sobre o Vasco, quer tirar onda da cara de alguém, né? Muito conversador, né? É uma pessoa agradável, mas bem expansivo, né? Mas que está sempre se desviando do foco. Como agir com o cliente assim? Ter habilidade para buscar retomar o rumo da conversa. Então, você vai, com cuidado, retomar o rumo da conversa. Não perca as regras da situação. Ou seja, quem tem que dominar a narrativa é você. Não permita que a narrativa ou a conversa seja dominada pela pessoa, porque o bem-humorado ele tem essa característica de querer dominar a narrativa com a sua conversa. Na maioria das vezes é muito eficaz. Mas, né, não significa que você tem que ser mal-humorado. Né? Seja bem-humorado também, sorria, rie, brinque, e dessa maneira você vai também cativar o seu cliente. Cliente inteligente sabe tudo sobre tudo e não gosta de argumentos fracos. Né? Então, esse cliente use de bom senso e lógica, nunca omitindo informações importantes. É muito importante estar bem informado, estar bem preparado e responder, para que você possa, com isso, responder com segurança tudo aquilo que ele pergunta. Se você não tiver a resposta para dar para o cliente, diga que você não sabe, que você vai verificar. Né? Mas não minta para o cliente, né? Nem diga uma coisa que não seja verdade. Porque se ele não sentir confiança em você, ele vai comprar com outra pessoa e não vai mais, nunca mais comprar com você. Cliente presunçoso é aquele que acha de tudo, né? É aquele que acha que sabe tudo. Sempre fala, eu sei, eu sei, eu sei, depois de qualquer afirmativa sua, pouco argumenta e quase nunca ouve as pessoas que estão conversando, seus interlocutores, e fala bastante. O que fazer com o cliente assim? Tenha muita habilidade, dê valor àquilo que ele fala, mas sem, contudo, bajular, dando sempre informações precisas e firmes e claras para o seu cliente. Cliente detalhista, pessoa que quer saber detalhes, não entende como funciona, demonstra dificuldade em associar ideias. O que fazer com o cliente assim? Falar pausadamente, várias vezes, com clareza, não se prendendo a detalhes desnecessários. E, por fim, o cliente mais difícil para lidar é o cliente agressivo. Gosta de discutir por qualquer coisa, seja muito ou pouco importante. Critica abertamente. Tudo é motivo para brigar, para discutir. Talvez vocês conheçam na vida de vocês pessoas com essas características. Se existem pessoas assim, existem clientes assim. E clientes são pessoas, né? O que fazer com um cliente assim? Como lidar? Não interrompa a fala do cliente, deixe liberar sua raiva sem agredir, evidentemente, né? Ou ficar xingando você. Nunca diga que ele está nervoso, por isso deixará ele mais furioso. Use frases que ajudam a acalmar. Exemplo, imagino como a senhora está se sentindo, o senhor tem razão, farei tudo para resolver o problema, né? Mas lembre-se, né? Tudo tem um limite, e se a pessoa for agressiva a ponto de querer bater ou xingar, ninguém no seu local de trabalho é obrigado a ouvir xingamentos, tampouco ser agredido. E se a coisa ficar mais séria, talvez seja necessário chamar a polícia, segurança do local, enfim, né? Esses são, pessoal, os tipos de cliente, como nós devemos lidar com eles. Por que é importante saber como são os clientes? Porque saber como as pessoas se comportam
nos ajudará também a saber o que fazer para conseguir satisfazer a necessidade e o desejo dos clientes. Então, o que hoje nós vimos? Né? Nós vimos hoje sobre tipos de clientes, consideramos aqui vários aspectos importantes sobre tipos de clientes, e estudamos introdução a vendas. Né? Vimos que vendas possuem duas regras, que vendas têm três fases, né? A pré-venda, a oferta e a pós-venda, e consideramos algumas questões, tanto sobre a pré-venda quanto sobre a oferta, lembrando que é necessário estabelecer uma via de comunicação entre você e o seu cliente para que depois você consiga vender. Esse, então, foi o conteúdo que nós abordamos hoje, sobre introdução a vendas e tipos de clientes.